A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Hoje é sexta-feira, chegamos, não é, já ao finalzinho da nossa semana e graças a Deus, não é? Sábado, domingo, estamos aí para estarmos na casa do Senhor e trabalharmos para Jesus. E então é uma alegria muito grande que nós tenhamos chegado até aqui. Hoje nós estaremos lendo o livro de São João, não é? Evangelho de João, capítulo 13, e nós estaremos lendo do verso 31 ao 35. E nesta manhã nós gostaríamos de meditar sobre a marca do discípulo de Cristo. Foi isso que Jesus ele deixou nestes versículos que nós vamos ler agora, lembrando que nesta semana nós estivemos lendo e falando sobre a questão de Judas ter traído a Jesus. Nós vimos que ele estava ali no aposento alto junto com os demais discípulos. Jesus havia tomado a ceia, Jesus havia lavado os pés dos seus discípulos e agora Jesus fala para eles que um daqueles 12 haveria de o trair. E nós vamos lembrar que nestes versículos que nós lemos dentro dessa semana, falava sobre a trajetória daquele traidor. O que foi que aconteceu ao chegar ao ponto dele entregar a Jesus aqueles sacerdotes? Portanto, a Bíblia nos diz que, na última instância, Jesus disse para ele, depois de haver dado o bocado molhado, disse: olha, o que tu vais fazer, faze-o depressa. E a Bíblia diz que Satanás entrou no seu coração e ele saiu do cenáculo, ele saiu do aposento alto, ficando apenas Jesus com os seus 11 discípulos. E agora, Jesus dá as suas últimas instruções a estes discípulos, aos 11, com a ausência de Judas. Agora, Jesus traz essas palavras. Portanto, nós vamos ler estes 6 versículos, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo ele, ou seja, Judas, pois saído, disse Jesus agora: é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele, ou no Filho do Homem. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar, ou imediatamente o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Ou seja, eu vou repetir novamente para vocês esta mesma verdade. E aí ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra gloriosa que não somente marcou a vida daqueles discípulos e marca a nossa também, porque esta instrução de Jesus, esta palavra de Jesus, este novo mandamento que Jesus estava entregando, diferente daquilo que eles estavam acostumados a ouvir da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, agora Jesus diz para eles: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. Nós vamos ver que, apesar de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, e quando nós olhamos de fora, sem compreender muitas vezes a razão da sua morte, as pessoas podem pensar: foi uma morte trágica. O que Jesus passou foi uma
tragédia. Entretanto, é bom nós lembrarmos que, apesar de toda aquela tragédia, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo e aconteceu, como Jesus ele foi traído, entregue às mãos dos sacerdotes, crucificado por Pilatos, e nós vamos ver que, apesar de tudo isso, todos esses eventos, todos esses acontecimentos, eles estavam debaixo da presciência, do controle e da redenção de um Deus que é soberano. Tudo o que estava passando com Jesus estava debaixo do controle de Deus, estava sob o controle do Pai, aleluia. E por isso nós louvamos ao Senhor, porque se tudo o que aconteceu com Jesus estava sob o controle do Pai, você pode imaginar também que quando algo acontece conosco, os filhos de Deus, Deus não está fora do programa, Deus não está fora do projeto, Deus não está fora do que está acontecendo. Ele está vendo e todas as coisas estão baixo o seu controle, aleluia. Nessas últimas instruções que Jesus ele dá, Jesus ele reiterou aquilo que ele havia mostrado aos seus discípulos ao lavar aos seus pés, dizendo: amem-se uns aos outros. Ou seja, em outras palavras, eu estou indo, e ele disse: vós me buscareis, mas vocês não me acharão. Como eu disse para os judeus, para onde eu vou, vocês não vão poder ir. E eu imagino que para os discípulos, para aqueles 11 agora, para eles seria muito triste, seria um vácuo, um vazio que haveria de acontecer, que haveria de estar nos seus corações, e por isso Jesus disse para eles: amem-se uns aos outros, porque vocês vão precisar amar-se uns aos outros, aleluia. E a Bíblia nos fala também que amar as pessoas, ou amar uns aos outros, amar os filhos de Deus, amar a igreja, não é uma opção, mas Jesus coloca isso como uma maneira pela qual o mundo vê que nós somos filhos de Deus. É a maneira como nós podemos mostrar ao mundo que nós somos novas criaturas, que nós somos filhos de Deus, que nós somos e pertencemos a Ele. Mas a pergunta fica para nós nesta manhã: como é que Jesus amava? Porque Jesus foi muito claro, ele disse: vocês amem-se uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Jesus amou os seus discípulos? Como foi que Jesus demonstrou o seu amor por eles? Nós poderíamos falar imensas lições sobre isto. Porque, diga-se de passagem, falar de amor é uma coisa que o mundo inteiro debate, que todo mundo está buscando. Aleluia. Porque o ser humano, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como Deus é amor, nós somos seres gregários que nós necessitamos de amor. Nós necessitamos estar acompanhado de outras pessoas. Você pode ter as suas características, você pode ter a sua personalidade, você pode ter o seu caráter, o seu jeitinho. Diz: olha, eu não gosto muito de misturar, eu gosto mais de ficar. Mas todos nós precisamos ser amados. Aleluia. E como é que Jesus amava? Eu comecei a pensar e me veio ao coração. Em primeiro lugar, Jesus, ele amava sempre. Já viu aquelas pessoas que amam hoje, mas amanhã já não amam? Ah, eu gosto de você hoje, mas amanhã não quero nem saber de você. Ah, eu amo você, mas quando eu te vejo na rua, quando eu vejo lá, você passa, tá lá aquele irmão, deixa, sai fora. Isto é amor? Não. Jesus, ele amava sempre. Na alegria, na dor, na tristeza,
Mesmo quando Jesus estava sofrendo, mesmo quando Jesus estava na cruz do Calvário, meus queridos. Jesus olha para sua mãe, Jesus olha para João, Jesus vê aquela multidão, aleluia. E Jesus estava os amando. Não é assim que Estevão disse quando ele estava morrendo? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, para dizer isso para uma multidão irada que estava apedrejando a Estevão, precisava ter amor. E Jesus, ele amava sempre. É muito fácil nós sermos tentados a deixar de amar alguém por aquilo que ele fez contra nós. É muito fácil, muitas vezes, quando a pessoa, como nós dizemos no coloquial, pisa no nosso calo e nós dizemos, olha, eu te perdoo, mas eu não quero saber mais de você. Você lá e eu cá. Isso não é amor. Jesus, a Bíblia diz que amou aos seus e amou-os até o fim. Aleluia. Até quando você precisa amar? Até o fim. Até você passar desta vida ou você ser arrebatado. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que amar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Jesus, ele amava sempre. Mas, em segundo lugar, Jesus, ele amava incondicionalmente. Jesus, ele não colocava limites, Jesus não colocava restrições, Jesus não colocava condições para poder amar a uma pessoa. Jesus amava aos seus discípulos, que eram aqueles que estavam ao seu redor, mas Jesus amava aquela prostituta, amava aquele cego, amava aquele rico, aquele jovem rico. Lembra que Jesus o amou, a Bíblia fala? Jesus, ele amava um Zaqueu da vida, que foi um cobrador de impostos que roubou dinheiro à vontade. Jesus amava aquele que foi e que era endemoniado, aquele gadareno que vivia nos sepulcros. Oh, irmã Vânia, mas isso é demais. Amar aquele mendigo, amar aquela pessoa que está ali, aquela pessoa que está envolvida em todos aqueles pecados. Deus nos chama a amar incondicionalmente. Mas quando nós falamos de amar as pessoas do mundo, não é? E quando nós falamos de pessoas que estão no nosso meio, na nossa igreja? Oh, irmãos, quantas vezes nós ouvimos isso? Aquele irmãozinho lá, aquela irmãzinha lá, ela não é da minha turma, não é da minha classe, não é... Eu não bato bem com ela, irmã Vânia. Ou aquele irmão, aquela irmã ali, olha, é muito humilde, é bitolado. Aquela pessoa ali, não, eu prefiro me estar no meio de outro tipo de pessoas, mais acadêmicos, mais inteligentes, mais para frente, mais liberais. Ou aquele irmão, aquela irmãzinha ali é do ciclo de oração, é a irmã do reteté, é uma irmã que só vive falando em língua estranha. Irmãos, como é que nós estamos amando? Eu não estou dizendo amando ao mundo. Eu estou dizendo amando aos nossos irmãos. Aquele a quem Jesus comprou com o seu sangue precioso. Aquele irmão, aquela irmã que muitas vezes nós não damos nada por ele. Porque não é igual a nós, não está no mesmo nível que nós. Mas, meu irmão, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha foi comprado com o sangue de Jesus, da mesma maneira que você e eu fomos comprados. Aleluia. Como estamos amando
aos nossos irmãos. Amando como Jesus, amar incondicionalmente. Mas quem ama incondicionalmente, muitas vezes as pessoas usam esta palavra e dizem, não, eu amo, eu não posso deixar a pessoa fazer tudo, eu não vou repreender, eu não vou julgar, eu não vou... Já viu? Hoje, esse palavreado, nós não podemos julgar a irmã. Sim, mas a Bíblia me ensina que pelos frutos nós conhecemos as árvores. E a palavra de Deus é que julga. Mas nós entendemos que quando nós falamos de incondicionalmente amar alguém, não é permitir ou deixar que a pessoa faça o que bem entenda. Porque amar como Jesus é amar com responsabilidade. Você pode amar o seu filho, a sua filha, mas porque você ama, você não vai deixar seu filho ou sua filha fazer tudo o que você quer na sua vida. Você vai colocar limites, você vai colocar a ele e vai mostrar a verdade bíblica para eles. Portanto, você vai amar o seu irmão, mas se você vê o seu irmão pecando, se você vê que o seu irmão está caindo, se você vê que o seu irmão está se desviando, você não vai deixar para lá. Nós vamos ter com nosso irmão. É porque eu amo que eu vou admoestá-lo. É porque eu o amo é que eu vou tentar salvar a sua vida. É porque eu o amo é que eu vou dizer, meu querido, volte para Jesus, volte à oração, volte à palavra, volte ao jejum, volte à consagração, volte para os cultos, volte para a escola dominical, volte para o ciclo de oração, volte para poder estar aos pés de Jesus. Porque quem ama, ama com responsabilidade também. Mas em último lugar, como é que Jesus amava? Jesus amava sem interesse próprio. Oh, irmãos! Ai, quantas pessoas no dia de hoje buscam amizades. Eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Porque querem algo em troca? Porque tem algo na sua agenda que eles estão tentando buscar. Algum interesse que eles estão tentando tirar para eles. Ai, irmãos, eu vou estar com aquele irmão, vou me aproximar daquela pessoa, vou estar naquela igreja. Porque ali eu vou ter muitas oportunidades. Vou estar ali, vou estar junto do pastor ou daquela para poder receber uma promoção ministerial. Ou vou estar junto daquela pessoa porque talvez eu possa receber algum bem, seja físico, seja emocional. Irmãos, quem ama como Jesus, nós amamos sem interesse. O único interesse que Jesus tinha em amar os seus discípulos e amar aquelas almas é que elas viessem a ser salvas, que elas viessem ao conhecimento da palavra, ao conhecimento do seu Pai que estava no céu. Aleluia! Portanto, meus queridos e amados irmãos, concluindo esta sexta-feira, Jesus ele disse para nós, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Oh, irmã, isso às vezes fica aqui, aquele irmãozinho não passa na minha garganta. Ah, é? E como é que o mundo vai conhecer que você, que eu, somos discípulos de Cristo? Quando nós, né? Lembra-se do que João ele escreve na sua carta? Se nós dizemos que amamos a Deus, mas aborrecemos o nosso irmão, somos mentirosos e o amor do Pai não está em nós. Porque quem pode dizer que ama a Deus que não o viu? Quando você aborrece ao seu irmão que está aqui,
que caminha junto com você, que você vê todos os dias. Portanto, se nós queremos amar como Jesus, se nós queremos que o mundo possa conhecer-nos, que somos discípulos de Jesus, nós temos que amar como Jesus amou. Como? Na minha perspectiva, devemos amar sempre. Devemos amar incondicionalmente. Devemos amar com responsabilidade. Devemos amar sem interesse próprio. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que o amor dele, que está derramado em nossos corações, possa transformar as nossas vidas e que nós possamos verdadeiramente amar. Chegar para aquele irmão que talvez, E aí, Jesus, eu te peço a tua graça, Senhor, ajuda-me a amar a este irmão. E quando você ama ele como você ama a sua própria vida, aleluia, até aquele irmãozinho vai ficar chocado, meu Deus, esse irmão... Irmãos, eu aprendi a amar como Jesus. Oh, que coisa gloriosa! Aí o mundo vai ver e disse, uau, realmente, esse irmão, essa irmã, aquela pessoa verdadeiramente é discípulo de Jesus. Que o Senhor te possa abençoar poderosamente e estaremos amanhã aqui, sábado, para juntos estarmos lendo o livro de Isaías. Que o Senhor Jesus te guarde poderosamente. Amém.